Olá, meus queridos! Nesse nosso bloquinho dedicado aí a uma regressiva de dicas para a primeira fase do exame de ordem OAB Banca FGV, eu escolhi um tema aqui, ó, Top 5 das galáxias, ok? O tema dentro lá dos direitos reais, dentro da propriedade, de forma específica, vamos falar de uso capião de bens imóveis, ok? Então vamos falar sobre a possibilidade do sujeito uso capi, tá? Adquirindo a propriedade de um bem imóvel. Vocês sabem que existem várias modalidades de uso capião, certo? Várias espécies, uso capião extraordinária, uso capião ordinária, uso capião constitucional rural, uso capião constitucional urbano, uso capião especial urbana coletiva, prevista aí no Estatuto da Cidade, ok? E nós temos também o que, gente? A novidade que foi inserida, né, no Código em 2011, tá? Que é a novidade da uso capião por abandono de lar, também chamada de uso capião relâmpago. Por quê, gente? Porque o prazo, o quê, gente? É muito curtinho, tá? Apenas e tão somente 2 anos. Raquel, como assim? Nós temos alguma modalidade de uso capião de propriedade de bem imóvel cujo prazo é de 2 anos somente? Temos, a partir de 2011, tá? É o que está previsto no artigo 1240-A do Código Civil. Antes, porém, eu só quero recapitular com vocês. A uso capião é uma forma originária de aquisição da propriedade de bens móveis, imóveis e também é uma forma originária de se adquirir outros direitos reais. A exemplo da habitação, a exemplo da servidão. Tudo bem até aqui? Então, tudo ótimo. Raquel, quais são os requisitos essenciais para você poder usar o capi? Quando eu falo de requisitos essenciais, são aqueles requisitos que têm que estar presentes em qualquer modalidade de uso capião, tá? São aqueles requisitos, o que, gente? O nome já diz, essenciais. Então vem comigo, câmera 3 agora. Olha lá. Raquel, então quais seriam esses requisitos essenciais? Primeiro, posse. Gente, como é que você vai falar em uso capião sem ter posse? Não tem jeito. Então, uso capião, tá? Requisito essencial 1. Posse. Não é qualquer posse. É a posse ad uso capionem, ok? Então, posse ad uso capionem. Essa posse, ela tem que ser mansa ou pacífica. Essa posse tem que ser contínua ou duradoura. A coisa que vai ser usucapida tem que ser coisa hábil. Então, no primeiro momento, eu já vou excluindo aí os bens públicos por força de precedentes, tá? Na verdade, nem precedentes, por força de dispositivo constitucional, tá? Então, em relação a bens públicos, nós não temos regra geral, porque já há uma discussão aí na doutrina, tá? Não temos a possibilidade de uso capião de bens públicos, ok? Além disso, Raquel, eu tenho que ter coisa hábil, eu tenho que ter o prazo que a lei me exige, prazo legal. Além disso, gente, eu tenho que ter o quê? Um requisito subjetivo, também chamado de requisito anímico ou abstrato, o animus domini, beleza? E mais um requisito, eu tenho que obter um título, ou seja, pode ser, gente, um documento, uma escritura pública feita em cartório, pode ser uma sentença judicial de uma ação declaratória. Então aqui é preciso o quê? Que você obtenha o título para ser registrado no cartório de imóveis, ok? Lembrando que hoje nós temos no CPC vigente a possibilidade da uso capião extrajudicial e a uso capião judicial. Lembrando também que a ação declaratória de uso capião não é mais procedimento especial de jurisdição contenciosa, tá? Ela agora é procedimento comum. Beleza até aqui? Ok. Eu quero falar agora, percebam, os requisitos que eu trouxe são requisitos essenciais. Qualquer das modalidades estudadas de uso capião vão exigir esses requisitos. Só que tem outras modalidades que exigem requisitos a mais, que são chamados de requisitos complementares, requisitos, né, suplementares. Então, nesse caso, nós vamos tratar de uma modalidade específica, que é a uso capião por abandono de lar. Vem comigo na tela. Olha o que nós temos. Artigo 1240-A, ok? Do Código Civil. Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente. Então, olha lá, já tenho aqui o prazo, 2 anos. Beleza? Então, aqui o prazo curtinho. Ininterruptamente e sem oposição, posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano
de até 250 metros quadrados. Então aqui, gente, eu tenho que me preocupar também com a metragem do bem que vai ser usucapido. Ele tem que estar em área urbana e não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro. Tem que ser, gente, um bem comum do casal, seja união estável, seja casamento, inclusive as modalidades homoafetivas. Então, eu vou ficar exercendo uma posse direta exclusiva. Então, aqui, ó, uma posse exclusiva sobre um bem que é comum, ok? Posse exclusiva por 2 anos. Esse imóvel tem que estar na área urbana até 250 metros quadrados. E aí, gente, ele era um bem comum do casal. Mas o que aconteceu? Houve abandono de lar. Então, eu estou sozinha porque o outro abandonou o lar, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Lembrando que o direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Então, eu também tenho aqui um requisito negativo. Raquel, que requisito negativo é esse? Não posso ser proprietária de nenhum outro imóvel, nem urbano, nem rural. Certo? Qual é o problema desse artigo? Eu tenho que interpretar essa cláusula aqui, esse conceito aqui indeterminado, de forma objetiva e prudente e cautelosa, tá? Não posso confundir abandono com expulsão. Raquel, me explica bem direitinho. Vou explicar. Você casou no regime da comunhão parcial de bens, por exemplo. Depois do casamento, vocês adquiriram um imóvel, uma casa. Esse bem é do casal. Eu tenho aí direito a 50%, uma fração ideal, e ele tem direito a 50%, tá? Então, a gente tá morando felizes pra sempre, tá? Até o dia que ele abandona o lar. Gente, ele abandonou o lar e me deixou com os meninos, sozinha. Ele não ajuda em nenhuma despesa da casa, ele não ajuda com alimentos pros filhos, ele abandonou o lar. E eu estou no bem de forma exclusiva. O bem não era... Aqui não existia um condomínio, uma composse. Era dos dois. Mas eu estou exercendo uma posse exclusiva. Eu estou utilizando o bem para fins de moradia, minha e da minha família. Esse imóvel não tem mais do que 250 metros quadrados. E eu não sou proprietária de mais nada nessa vida. Eu não tenho nenhum outro imóvel, nem urbano, nem rural. O que vai acontecer? Eu vou adquirir os 50% do meu marido, porque ele abandonou o lar. Então, percebam, metade do bem já deu. Então, não é um usucapião integral. A usucapião por abandono de lar é um usucapião parcial. Eu vou adquirir a parte do outro. Por isso que o bem não pode ser um bem de terceiro, um bem do sogro. Tem que ser um bem do casal, ok? Então, aqui, gente, os requisitos são bem mais exigentes. Certinho? Pra gente fechar isso aqui, trago para vocês alguns enunciados das jornadas de direito civil sobre a matéria. Vem comigo na tela. Olha lá. Enunciado 498, a fluência do prazo de 2 anos, previsto no artigo 1240-A, para a nova modalidade de usucapião nele contemplada, tem início com a entrada em vigor da Lei 12.424 de 2011. Foi essa lei que promoveu a alteração aí do Código Civil. Enunciado 499, a aquisição da propriedade na modalidade de usucapião prevista no artigo 1240-A do Código Civil só pode ocorrer em virtude de implemento de seus pressupostos anteriormente ao divórcio. O requisito abandono do lar deve ser interpretado de maneira cautelosa, mediante a verificação de que o afastamento do lar conjugal representa o descumprimento simultâneo de outros deveres conjugais, tais como assistência material, sustento do lar, onerando desigualmente aquele que se manteve na residência familiar e que se responsabiliza unilateralmente pelas despesas oriundas da manutenção da família e do próprio imóvel, o que justifica a perda da propriedade e a alteração do regime de bens quanto ao imóvel objeto de usucapião. Ótimo. Enunciado 500, a modalidade de usucapião prevista no artigo 1240-A do Código Civil pressupõe a propriedade comum do casal e compreende todas as formas de família ou entidades familiares, inclusive homoafetivas. Vamos lá, câmara 2, vamos ler junto aqui agora. Enunciado 501. As expressões ex-cônjuge e ex-companheiro, contidas no artigo 1240-A do Código Civil, correspondem à situação fática da separação independente de divórcio, ok? Então, na verdade, né, gente, o casal está separado, ele abandonou
abandonou o lar. Então nós temos uma situação aí de separação de fato, pelo menos, tá? E o enunciado 502, o conceito de posse direta referido no artigo do Código Civil não coincide com a acepção empregada no 1197 do mesmo Código. Então, preenchi esses requisitos, eu vou excluir aquele bem de uma eventual partilha, tá? O eventual divórcio que seja ajuizado depois desse prazo. Se o homem, por exemplo, que abandonou o lar, quiser a partilha, eu vou alegar em minha defesa a uso capião por abandono de lar para excluir aquele bem da partilha e fazendo com que o juiz reconheça, declare que o direito em relação àquele bem é integralmente meu, ok? Mais dicas, vem com a gente aqui, a nossa equipe aí do Gran Cursos Online.